Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez e hoje consegui, eu trouxe ele. É um dos responsáveis pelo retorno desse canal, tá? Lá do podcast O que Sei sobre Tigres e Dragões, se for Márcio Augusto, da Penlai Brasil, que hoje vai falar um pouco da trajetória dele, vai falar sobre o sistema que ele pratica, que é o Mei Hua Tanlan, né? Do mestre dele, e vai falar também sobre o Centro Cultural Shaoxan. Então, você segura aí, pega a pipoca, né? Já deixa aquele like, tá? E compartilha com teu amigo que gosta de Kung Fu, porque hoje vai ter Kung Fu aqui para dar e vender, tá? E, professor Márcio, já começo perguntando. Como é que foi sua trajetória, né? Como é que você chegou até aqui? Como é que você começou? Fala pra gente aí. Legal, Arnold. Primeiro, super, assim, obrigado pelo convite. Eu não conhecia o seu canal, né? Conheci através do Guarino, através da entrevista dele. E quando eu estava vendo a entrevista dele, que eu vi que você foi motivado à volta do canal pelo nosso podcast, o que sei sobre Tigres e Dragões, nossa, confesso assim que me deu um ânimo assim, porque é muito difícil você fazer um programa, enfim, as pessoas assistirem, compartilharem, aí você vai vendo que as pessoas não estão visualizando, aí você passa aquela sensação, puxa, nossa, por que que eu estou fazendo isso? Nossa, ninguém assiste, né? Então a gente sabe que não é fácil, né? E quando eu vi a entrevista do Guarino, né, do Gabriel, e eu vi você falando, eu falei, nossa, puxa, que legal! E aí eu fui ver sobre o seu canal, eu não conhecia, eu vi que era um canal antigo, né? Eu falei, nossa, então, puxa, a gente conseguiu reativar um canal antigo do Arnold, um monte de gente que ele já entrevistou. Eu falei, nossa, então eu fiquei super contente. Então, precisava falar isso para você. Então, obrigado pelo convite e obrigado de você ter falado isso pra gente, viu? Porque foi muito legal, motiva muito a gente. Super obrigado. Ah, bacana, bacana. É, cara, que foi a gente quando, como você mesmo falou, quando a gente se junta para falar do que a gente É, gosta, a gente vai é, embora, entendeu? Então, o propósito do canal é justamente esse: trazer as pessoas para falar de Kung Fu e de repente vai atingir alguém. Eu sou o isso. primeiro beneficiado, porque eu estou falando de uma coisa que eu me amarro desde a adolescência. Então pode ser que alguém também vai usufruir, entendeu? Acho que a gente está conseguindo alguma coisa, tanto você quanto, Sim, quanto eu, entendeu? não, Pelo menos. e assim, eu estou super à vontade de trocar essa ideia com você, porque a ideia mesmo do canal do que sei sobre Tigres e Dragões é justamente isso que a gente está fazendo agora. A gente bater um papo, a gente conhecer pessoas, né, o seu canal, através do online, conhecer pessoas distantes, né, e a gente poder trocar essa ideia, né, informal e daquilo que a gente gosta, putz, isso é incrível, né, é muito legal. E as pessoas poderiam ouvir, né, poderem É, ver o nosso bate-papo, né? Enfim, é muito legal. isso só foi possível, de certa forma, por conta da pandemia. As pessoas vamos dizer assim, se acostumaram com o formato. Até Uhum, então, era difícil convencer uma pessoa, ou pelo menos na nossa cabeça, né? Era difícil convencer uma pessoa a fazer uma entrevista à distância, online, entendeu? uhum, Ia ser muito mais difícil na época. é, Mesmo porque a referência que a gente tinha era de produções muito mais é, 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 trabalhadas, entendeu? Uma coisa com mais câmeras, iluminação, essa coisa toda. Então, esse formato ele é mais simples, mas ele atinge muito mais pessoas. A gente consegue fazer sim, isso aqui. Eu no Rio de Janeiro, você em São Paulo, a gente conseguir conversar e falar sobre aquilo que a gente gosta. Mas não foge do assunto, sim. não. Tá bom, Não foge do assunto, não. tá Eu bom. sei que está querendo. Não, não, não vou falar muito, mas fala aí um pouquinho de como é que você começou. Tá bom, então vamos lá. Eu comecei a praticar Kung Fu aos 5 anos de idade, aqui em São Paulo, né, numa academia chamada Associação Shaolin de Kung Fu, do mestre Amaral, talvez você já deve ter ouvido falar. Ele é um mestre Amaral muito famoso, né? E hoje eu tenho 44 anos. Então, enfim, foi desde muito novo, sempre envolvido com arte marcial, nunca parei. E eu era muito jovem, né? Com 5 anos de idade, enfim, você não tem muita escolha. Você nem, na verdade, nem sabia o que era Kung Fu, né?
Então, meu irmão viu uma academia e me colocou, né? Tipo, vou colocar meu irmão lá e um monte de crianças fazendo e tal. Só que na época, como eu era muito criança, e na sede da Academia do Mestre Amaral, que era na Rua da Consolação, a turma era mais, mais velhos, né? Não tinha muitas crianças e tal. Eu, no início, comecei a treinar, mas aí logo em seguida abriu um polo, né, da matriz, uma unidade da matriz, que era aqui perto de onde eu moro até hoje, que era no bairro da Santa Cecília. Então, quando eu ingressei na Associação Shaolin de Kung Fu, não foi diretamente com o mestre Amaral, né? Foram com instrutores, né, da academia do mestre Amaral, e aí eu fui desenvolvendo com eles, que era o instrutor Edson e o instrutor Lute, né? Tiveram inúmeros professores, mas assim, a minha trajetória maior foi com esses dois professores, né? E depois me lembro que eu preciso contar uma história sobre o instrutor Lute, que você vai achar incrível. Bom, enfim, e aí depois de muitos anos, esses dois professores, né, eles saíram da Associação Shaolin de Kung Fu, seguiram o caminho deles e eu continuei. E aí, a partir daí que eu fui direto para a Matriz, treinar diretamente lá com o mestre Amaral. Eu sou muito ruim de época, de tempo. Tudo isso que eu estou te falando, eu não sei te falar quantos anos se passaram, mas, sei lá, eu fui treinar diretamente com o mestre Amaral depois, talvez, de uns 10 anos, 8 anos, quando eu comecei. Então, isso eu estou falando que se eu comecei com 5, 6 anos, eu deveria estar lá com o mestre Amaral quando eu tinha uns 15, 16, mais ou menos, né? E aí eu já, acho que como todo jovem de academia, eu já ajudava os professores e tal. Com 17 para 18, isso, 17 para 18 eu abri a minha primeira academia, né? Minha mãe sempre me incentivou bastante, enfim, eu já sabia o que eu queria desde cedo, né? Com arte marcial, enfim, depois já ingressei na faculdade de educação física, então eu já sabia que o meu caminho era o esporte, era arte marcial desde muito cedo. Então, com 17 para 18 anos, eu abri minha primeira escola de Kung Fu, que era aqui no bairro da Santa Cecília mesmo, e eu vinculado diretamente ao mestre Amaral, né? E aí depois eu passei por um processo que eu acho que muitos professores no Brasil aqui passaram, que é de novas descobertas, enfim, novos caminhos, e eu acabei me desvinculando da Associação Shaolin de Kung Fu. Nesse período, isso eu estou falando que talvez deve ter sido em 96, 95 ou 96 mais ou menos, que eu saí de lá, e, e comecei a treinar com o mestre, que era muito amigo do mestre Amaral na época, que era o mestre Cido. Não sei se você já ouviu falar também bastante conhecido aqui no Brasil, enfim. Mas ele era talvez mais em São Paulo, não sei. Enfim, ele morava em Ribeirão Preto, ficava nesse ciclo São Paulo, Ribeirão Preto e tal, mas é um mestre bem famoso aqui no circuito de São Paulo, né? Ainda está nativa hoje e tal. Perdão. Você falou mestre Cido. Cido, isso, Ah, Aparecido. tá. Sim. Eu lembro Mestre de uma Cido. revista dele, uma revista, acho que foi o Combate Esporte, que teve uma entrevista com ele, Isso, alguma coisa assim. isso, exatamente. Na verdade, o Mestre Cido ele é muito famoso porque ele foi um dos primeiros brasileiros assim a falar chinês. E então você imagina num país aqui, o Mestre Cido é negro, né? Então você imagina um negro em 1900, sei lá, década de 90 falar chinês, quer dizer, foi, né, uma coisa revolucionária assim, né? E ainda mais que o nosso país é super preconceituoso, né? Então você imagina lá atrás, né? Tudo muito difícil acesso, não tinha internet, enfim, hoje é bem mais fácil a gente conseguir algumas coisas. E, bom, enfim, aí então eu saí do mestre Amaral, fui treinar com o mestre Cido durante um tempo. Claro que ao longo desse período que eu estava na Associação Shaolin, eu tive contato com muitos professores que hoje são grandes mestres no Brasil, grandes escolas, né? E então, assim, a minha grande base, né, no Kung Fu, como que realmente me fomentou, foi na Associação Shaolin de Kung Fu, né? Na Academia do Mestre Amaral, assim, que me deu essa visão de uma grande escola, sabe? E sou muito grato a isso, viu, Arnold? Às vezes as pessoas escondem um pouco o passado e não gostam de falar dos mestres, com quem treinou, né? Eu, na verdade, eu tenho uma gratidão enorme com todos os professores, com todos os mestres, assim, porque se não fossem esses professores, esses mestres, eu não estaria aqui hoje, né? Na verdade, às vezes muitas pessoas acham que, mas você deixou de treinar com o mestre lá atrás. Na verdade, não é que eu deixei, a gente procura outros caminhos, e às vezes
a vida tem ciclos, né? Que às vezes você deixa de estar naquele ciclo e você procura outros, e tudo bem. E me dou bem com todos os professores que eu já tive, né? Bom, depois, e tudo isso sempre no estilo louva-a-Deus, né? Tanto na Academia do Mestre Amaral, que é sete estrelas, né? A linhagem, o estilo louva-a-Deus, mas a linhagem é sete estrelas. Depois com o Mestre Círio também, louva-a-Deus, né? Bom, e aí a gente já mais maduro, eu já tive outras escolas, né? Eu já era um professor, enfim, né? Já tinha os meus alunos, tudo. A gente quer se aprofundar cada vez mais e a gente começa a pesquisar, né? Quando eu estava com o Mestre Cido, eu conheci, que eu falo são meus irmãos de treino, meus grandes irmãos de treino, que é o André e o Basílio. Eles treinavam também com o Mestre Cido, mas nós não treinávamos juntos, né? E aí conheci eles no momento da nossa trajetória e a gente tinha a mesma busca, né? De nos aprofundar no estilo louva-a-Deus, enfim. E aí a gente começa a ser uns malucos do Kung Fu, que é o quê? Comprar Inside Kung Fu, aquela revista americana, né? Vídeo, cassete, fita de vídeo, vai na Liberdade. Enfim, você começa a pesquisar, ir atrás, até que a gente descobre um documentário do estilo louva-a-Deus, né? E nessa época eu já estava me desvinculando do Mestre Cido, já estava buscando um outro caminho, me aprofundar mais, procurar um outro mestre. Na verdade, essa minha procura sempre foi por algo mais profundo, no sentido assim, puxa, não desmerecendo aos mestres que já estavam aqui, muito pelo contrário, como eu falei, eu sou grato a todo mundo, mas eu queria ir mais na fonte, né? Pesquisar mais, ir mais de onde veio, ir para o berço do Kung Fu, né? E aí foi numa compra de uma fita de vídeo, né? Que a gente acha um documentário do Louva-a-Deus, que o título era mais ou menos assim, os maiores mestres de Louva-a-Deus do mundo. E aí era uma fita de vídeo e tal, o meu irmão de treino e o André e o Basílio compraram essa fita pela Inside Kung Fu, a revista americana, isso mais ou menos, sei lá, nos anos 2000 alguma coisa, 2001, né? Se não falha a memória, enfim. E aí um dia chegou essa fita aqui, assistimos essa fita, eu tô cortando bastante coisa, tá? Assistimos essa fita e beleza, a gente viu lá um monte de mestre chinês fazendo um monte de coisa, a gente não entendia nada, não falava chinês, a gente achou aquilo o máximo, mas tipo, tá, beleza, uma fita, um monte de mestre chinês, vão fazer o que com isso? Guardamos essa fita e ficou lá guardada. Quando começa a aparecer YouTube, Google, que a gente começa a pesquisar e tal, a gente encontra um americano, certo? Que é o meu irmão de treino hoje, também mais velho do que eu, que é o Kevin. A gente encontra ele na internet e a gente vê uns textos dele falando que ele tinha morado em Taiwan. Acho que, se eu não me engano, na época ele tinha falado que tinha morado 14 ou 15 anos em Taiwan. E ensinava louva-a-Deus tradicional, a linhagem Mei-Hua e tal. A gente, pô, é um americano, vamos fazer um contato com ele. Fizemos um contato, umas trocas de e-mail, e uma dessas trocas ele falou assim, olha, eu preciso comunicar o meu mestre, que mora em Taiwan, que eu estou fazendo um contato com uma turma daí do Brasil, né, uns professores, eu preciso passar isso para ele, reportar isso para ele. E aí ele reportou isso para o mestre, depois ele devolve para a gente um e-mail falando assim, olha, o meu mestre disse que não é para eu fazer um trabalho com vocês, porque ele mesmo quer treinar vocês. O meu mestre gostou de uns brasileiros malucos procurando um Kung Fu do outro lado do mundo. E o meu mestre falou que ele quer conhecer vocês. Vou mandar para vocês por e-mail um trecho de um vídeo do meu mestre para vocês conhecerem. Quando ele manda, Arnold, a gente quase desmaiou, porque quando a gente abriu o vídeo, era um trecho daquela fita que a gente tinha comprado na Inside Kung Fu. Cara, quando a gente viu, a gente não sabia se ria, se chorava, porque a gente falou, mano, é o cara lá da fita, o mestrão que a gente viu lá da fita de Louva-a-Deus do documentário. O cara quer vir treinar a gente, e o cara tá em Taiwan. Só que aí, você imagina isso em 2000, isso daí já era em 2005, 2006, porque a gente trouxe o mestre Xi Jinping a primeira vez em 2007. Então você imagina em 2006, a gente está falando de 15, 16 anos atrás, meu, sem grana,
como que eu trago um mestre lá de Taiwan para cá? Então a gente não sabia se chorava, se ria, a gente não conhecia ele, ele não conhecia a gente não falava chinês. Cara, foi uma loucura. E aí, resumindo a história, em 2007 a gente trouxe o Mestre Shi, né, que carinhosamente a gente chama de Mestre Shi, e fundamos a Ponlai. Assim, eu fiz um resumão para você aqui, mas o mais louco disso tudo, que tudo aconteceu sem eu saber quem eu queria, entende? Eu nunca pensei, eu quero achar o Mestre Shi lá de Taiwan, Meihua. Não foi isso. Na verdade, o que aconteceu foi o destino, né? E aí o meu mestre sempre fala assim, que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? Então hoje a gente já desenvolve um trabalho com ele desde 2007, a gente já se fala desde final de 2005 para 2006, em 2007 a gente conseguiu trazê-lo, e aí iniciamos um trabalho, né? Então, junto com o meu mestre, depois, junto disso, a gente também trouxe o nosso irmão de treino, Kevin, né, em respeito a ele, porque a gente só chegou no nosso mestre hoje por conta do Kevin, né, que é um americano. Hoje ele voltou para Taiwan, porque ele é casado com uma taiwanesa, então ele mora em Taiwan de novo. Ele já veio para cá algumas vezes. Então, a minha trajetória é essa, assim, né? Eu começo no mestre Amaral, treino, tenho uma passagem muito significativa na minha vida com o mestre Sido, porque o mestre Sido já falava chinês, então isso me despertou para a língua chinesa, para a cultura chinesa. O mestre Sido, fenomenal, tecnicamente falando, muito bom. E aí, através disso, que me despertou para ter essa busca, né? Um pouco mais na raiz, né? E aí a gente fundamos a Ponlai em 2007. E hoje nós estamos fazendo aí 15 anos, né? Então, sou meio ruim também, 15, 16 anos, né? Ah, não, pegou a pessoa errada para fazer conta. É, Mas olha só, né? então, mas você chegou aí, você primeiro trouxe ele, Isso, nós mestre, trouxemos, nós e depois trouxemos em vocês foram para lá. 2007. Isso, e aí a gente, desde 2007, então, a gente fica nesse trânsito, né? Nosso mestre vem para cá, nós vamos para lá, nosso mestre vem para cá, a gente vai para lá, né? A gente procura sempre manter um intervalo nessa ida e vinda de no máximo aí 1 ano e meio, né? Porque financeiramente é muito difícil, né? E se eu pudesse eu iria toda vez, né? Mas é que não Todo dá, né? final de semana tava lá, né? Se desse. Isso, exatamente, entendeu? Claro que aí a pandemia agora, a última vez que eu vi meu mestre foi em 2019. Então, desde 2019 eu não tenho encontro com meu mestre por conta dessa coisa da pandemia aí que pegou o planeta, né? Mas desde 2007 a gente mantém esse trânsito, né? Ele vem, nós vamos, ele vem, nós vamos, e assim vai. Agora me conta uma coisa. Trazer um mestre para cá é difícil, com certeza, mas você está na tua área. E quando Uhum. você vai para lá? E quando Pois você é, tem o choque de realidade, né? O pois é. quanto que o Kung Fu é diferente, quanto que a arte marcial chinesa é diferente, e impactou vocês, né? Toda a galera que foi. Me conta aí, quais foram as primeiras impressões? O que você achou Então, esquisito, estranho? puxa, Arnold, assim, você falou uma coisa assim, a palavra-chave, o quanto é esquisito tudo isso, o quanto pode ser diferente. Quando nós trouxemos o mestre, a gente trouxe no escuro, né? A gente não sabe se o mestre vai gostar da gente, e eu não sei se eu vou gostar dele, porque é isso, né? E o mestre é a mesma coisa, né? Você imagina para um senhor, hoje ele tem tá com 77 anos, quer dizer, 15 anos atrás ele tinha 60 e pouquinho, né? Então, imagina para um senhor de 60 anos, vai para o outro lado do mundo que ele nunca tinha ido, sozinho, não fala inglês, não fala português. Cara, é uma via de mão dupla, né? Então, quando ele veio para cá, também veio no escuro, ele não sabe se vai gostar da gente e a gente dele. Bom, e aí, aqui na nossa terra, é tipo assim, meu, a gente é brasileiro, vamos tratar bem pra caramba e tal, e é isso aí, né? Quando foi a primeira vez, que já foi em 2008, foi eu e meu irmão de treino, o André, a gente foi no escuro também, né? Porque a gente não sabe quem são os nossos irmãos de treino taiwaneses. A gente vai chegar, o mestre gostou muito daqui, a gente foi assim, o amor à primeira vista, né? Então, a gente chega lá, a gente não sabe se os caras vão ter ciúmes da gente, se a gente vai chegar lá é porradaria para todo lado, é só pancada no treino, se os caras querem testar a gente, né?
E vou te falar, quando a gente chegou lá, cara, assim, primeiro que desmistificou tudo, né? Primeiro que eu achei que toda a esquina eu ia ver alguém treinando Kung Fu. E na verdade não é bem assim, entendeu? Então, não, ixi, entendeu? Não tem, né? Aqui é igual uma pessoa que vem de fora, acho que todo mundo que chega aqui joga bola, joga futebol. Não é assim, Ou né? joga capoeira, né? Isso, não é assim. E você não encontra uma escola de capoeira ou de futebol em qualquer esquina. Em qualquer Você lugar, tem é que ir, verdade. isso, em lugar específico. A mesma coisa lá. Eu cheguei lá, por todo lugar eu vou ver Kung Fu, vou ver Kung Fu na esquina, vou ver no Kung Fu. E não era bem assim. Tanto que eu não lia, eu não leio o chinês, né, o chinês que eu sei, eu sou analfabeto total, né? Então, assim, eu achei que eu ia chegar lá, ia ter plaquinha com a mãozinha assim, um desenho, alguém pulando, sabe? Não tem nada disso, ninguém tem placa, todo mundo treinando na praça. Quando você vê alguém, né? É completamente diferente. Então eu falei, meu Deus, cara, que já quebrou paradigma, assim, né? E aí, beleza, chegamos lá na primeira aula, meu, a galera recebendo a gente, pô, super bem, amigos dos alunos, familiares dos alunos, veio, tipo, meu, chegou os brasileiros, meu, todo mundo querendo oferecer janta, comida. Cara, uma recepção assim, eu falei, meu Deus. E aquilo que eu achei que os caras iam querer sair na mão com a gente, desafiar, vamos testar para ver se os caras são bons mesmo, nada. Ninguém nem quer nem saber, os caras só querem ficar de bem com você e te tratar bem. Então foi assim, foi incrível a recepção, né? Com as pessoas, o mestre levando para conhecer amigos deles, outros professores de Kung Fu, a gente indo conhecer outras famílias de Kung Fu, experiências incríveis, a galera fazendo demonstração para a gente, mostrando a gente vivenciando ali. Então, assim, foi demais, assim. Mas confesso para você que fiquei sem dormir muitas noites antes de chegar lá a primeira vez, porque você não sabe o que você vai encontrar, né? A gente sofre muito por antecipação, né? A gente sofre demais, sem Já saber é falar isso, a ansiedade até chegar lá, até É, é, descer, até descer na cidade é. e chegar dentro da Não, escola, e viver. Arnold, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para a China ou não, mas assim, eu acho Não, que então, acho que o sonho de todo mundo que pratica Kung exato, Fu é de ir para a China, né? exato. Então, eu me lembro bem, assim, nos, sei lá, é, 1990 e alguma coisa, putz, eu nunca achava que eu ia para a China. Nunca, nunca achava, né? E quando eu estou em 2008, né, na verdade eu fui em 2008 para treinar com o meu mestre, mas eu aproveitei e já participei de um campeonato que era na China. Então eu fui pela CBKW, na Confederação Brasileira de Wushu, né? Junto deles para a China. Eu fui com uma delegação grande e depois de lá eu fui para Taiwan, né? Encontrar o meu mestre. Então você imagina em 2008, cara, eu chegando na China, sobrevoando a China, olhando a telinha do avião, assim, eu vendo assim, aí tinha um colega assim do lado que falou assim, Márcio, olha a telinha. Cara, a gente tá passando em cima da muralha da China, né? Que aparecia escrito assim. Cara, ali, meu, eu chorei, eu dava risada, eu desmaiei. Cara, foi muito louco, assim, porque você imagina o sonho de todo mundo de ir pra China, você acha que aquilo tá longe de você, e porque é caro. Em 2008 eu tô indo ali para um campeonato e treinar com o meu mestre na China. Cara, é incrível, assim, entendeu? Assim, eu falo para todo mundo, assim, que se puder ir para passear, para conhecer, para qualquer coisa, assim, cara, tem que ir, porque é emocionante. É emocionante. E eu sinto isso todas as vezes que eu fui. Todas as vezes que eu fui. É, assim, para mim, eu falo para você, eu falo pro Gil, que é o meu sócio aqui na Shaoxan, eu falo, putz, eu sonhei hoje que eu tava em Taiwan. Putz, eu sonho direto, assim, eu sonho direto, assim. Porque com certeza, nas vidas passadas, eu morava na China, sabe, umas coisas assim, entendeu? E é isso, né? Um pouquinho da história, né? Maravilhoso, maravilhoso. E a comida lá? Estranhou? É a mesma coisa? Como é que é o No esquema? começo, assim, a primeira vez que eu fui, estranhei um pouco, né? Muito apimentada, né? Eu não comia muitas coisas, eu tinha uma certa frescura para comer algumas coisas. Então, acho que como muitos brasileiros talvez que já foram, era o fast food, né? McDonald's, eu nem lembro se tinha Burger King, mas eu lembro de comer no McDonald's e bastante numa rede chamada aquela de frango, KFC. KFC. Tinha bastante. Depois, nas outras vezes, eu me acostumei mais, porque, na verdade, uma das vezes que eu fui, que foi em 2012,
Então, desde 2012, eu sou vegetariano. E na China, tanto na China quanto em Taiwan, é muito simples o vegetariano se virar. Muito simples, porque eles comem muitos legumes, muitas verduras. Então é muito fácil se virar. Então aí foi bem sussa depois dali. Foi muito tranquilo, porque daí a única coisa que eu não comia era carne. O resto podia vir qualquer coisa. E quando eu fui a primeira vez, eu tinha essa frescura com alguns legumes. Ah, isso eu não como. Ah, isso. Então eu dei uma sofrida na primeira vez, assim. Confesso para você que eu passei comendo bastante pizza, né? Pizza ruim pra caramba, não tem nada a ver com o que a gente come. Eu passei comendo pizza e fast food, assim, muito. Assim, às vezes eu comia nos restaurantes, saía morrendo de fome porque eu não comia um monte de coisa. Eu não conhecia, tinha medo de experimentar, né? E aí já ia direto pro McDonald's. Mandava ver o McDonald's. Então, a primeira vez foi isso. Depois foi bem mais tranquilo, assim. Agora, Márcio, continuando nessa linha aqui por Taiwan, me diz uma coisa. A gente, ainda mais a galera que veio década de 90, viu o Kung Fu, até antes, 80, 70, 80, 90. E acho que até hoje, de certa maneira, viu o Kung Fu de uma coisa muito fantasiosa, meio mágica, né? Um pouco pragmática, vamos dizer assim. Lá, em Taiwan, as primeiras impressões com aquilo que você estava aprendendo, mudou alguma coisa no seu conceito? Você conseguiu enxergar algo diferente que você, se não, de repente não fosse lá, você não ia ter esses insights? Mudou completamente. Eu vou te falar, mudou em diversos aspectos. Quando eu encontrei pela primeira vez com meu mestre, que foi aqui no Brasil, né, mas depois indo para a China, para Taiwan, eu pude ver isso mais de perto. Primeira coisa que o mestre falou assim: Kung Fu não tem segredo. E aí você vai entender o que eu quero te dizer. Muitas vezes a gente tem dúvidas de determinadas técnicas ou de determinados movimentos, ou sobre Qigong, ou sobre energia. E aí o mestre vê você: isso não é a hora de você aprender. Você vai aprender mais tarde com isso. Ainda não é o momento. E isso sempre ficava uma coisa dentro de mim, sabe? Sabe aquela coisa tipo assim, não, você vai utilizar o Qigong para arremessar a pessoa, você vai dar o soco mágico. A gente brinca aqui que tem o coice místico, né? A gente até falou já nos podcasts lá. Você vai dar o coice místico e vai arremessar o cara. E eu falei, mas não é possível, meu. Pô, será que eu vou aprender isso quando eu tiver 90 anos, né? E aí o mestre, quando ele chegou, a gente conversou sobre coisa, ele falou assim, não, Kung Fu não tem segredo. Kung Fu é treinar, meu. Kung Fu é trabalho duro. É você lutar. É você repetir o negócio 1000 vezes. Não tem segredo. Para ficar forte, não tem... Ah, você vai fazer a respiração. Não. É treinar, meu. Não tem segredo, né? Tanto que um dos mandamentos do meu mestre, o primeiro é treinar mais e falar menos, né? Então é treino. É treino. Ah, mas isso aqui eu viro 45. Meu, vai treinar. Sabe aquelas histórias? Mas, mestre, eu fiquei olhando a montanha, o céu passando, as nuvens se encontrando, a flor nascendo, mas ainda não entendi. Aí o mestre fala assim, é por isso que você não entendeu, porque você não vai treinar, você só fica só olhando na montanha lá, pô, vai treinar, né? Então isso foi uma das coisas assim que para mim, o mestre falou, não tem segredo, porque eu achava que eu ia aprender o segredo, sabe, do louva-a-Deus místico, umas coisas assim, entendeu? E não é nada disso, é só treino. Não tem, é só treinar, não tem outra coisa, né? E aí quando eu fui para a China, que eu fui para Taiwan, eu não vi nada daquilo que eu imaginava, que os caras iam dar o chute poderoso, que todo chinês é bom de Kung Fu, e que o cara treina Qigong e vai sair levitando. Cara, não tem nada disso, entendeu? É uma prática como outras, né, que vem carregada de um monte de ancestralidade, um monte de cultura, um monte de respeito, né? E isso foi que, na verdade, também me virou uma página para me mostrar que o Kung Fu ele é um patrimônio cultural chinês, né? E quando você entende que o Kung Fu é um patrimônio cultural chinês, você vem carregado ali de um monte de conteúdo, né? Não só soco e chute, mas você vem carregado que você precisa conhecer um pouquinho, né? Um pouco da língua chinesa, um pouquinho de medicina chinesa, um pouquinho dos filósofos chineses, Confúcio, Lao Tzu, né? Um pouquinho, não estou falando nem de que você tem que entrar na parte religiosa, mas conhecer um pouquinho de budismo, para você entender um pouco da cultura, da relação de tudo isso.
né? É, quando você aprende o nome de um movimento em chinês, né? Você saber produzir primeiro, falar correto o nome do movimento. Você pega um ideograma, uma parte da fábula chinesa, uma parte cultural, ele representa um monte de coisa do movimento, né? Então você começa aí enxergar o Kung Fu no sentido amplo da palavra. Não só Kung Fu como força física, como trabalho árduo, que eu acho essa tradução muito boa, mas muito simples também, né? O que é Kung Fu? Kung Fu é trabalhado. Não, Kung Fu é um monte de coisa. Você pega Kung Fu na palavra ampla, como ela pode te atingir, como o ideograma, você vai para um lugar infinito dentro da cultura chinesa. Então, no primeiro momento que eu fui, né, principalmente para a academia lá do meu mestre, que eles treinam de uma forma muito descontraída, por exemplo, que treinam sem camisa. Imagina uma escola aqui tradicional, você chega para dar aula sem camisa. O cara, se tiver uma família, um pai e uma mãe, fala assim, esse cara é louco, não vou botar meu filho aqui, né? Então essas paradigmas é muito diferente. Onde as pessoas no meio do treino param e vão tomar chá e vão conversar sobre a vida e vão entender sobre um outro. E aí quando eu falo assim, caramba, e aí quando você começa a entender um sobre o outro, os irmãos de treino se relacionam, você começa a entender que tem umas virtudes marciais ali envolvidas, né? Quando você pega a Xiao, né, o amor filial, por exemplo. O que é o amor filial? O amor filial é o amor que aquele mestre tem pelos seus alunos, né? E que se você trouxer isso para uma religião, para um catolicismo, por exemplo, o amor filial é o amor, né? Que as pessoas têm que ter entre elas, né? Então, quando você começa a se relacionar com um viés também cultural, né? Que você se aprofunda mais, você fala assim, caramba, era isso que eu queria. Então, a minha busca, na verdade, foi entender sobre isso. Porque é o seguinte, o meu mestre, quando chegou a primeira vez aqui, a gente apresentou alguns colegas, levamos ele para ver algumas demonstrações de Kung Fu. A primeira vez que ele veio, acho que estava tendo até, acho que um aniversário de Kung Fu na Liberdade, alguma coisa assim, né? E aí meu mestre olhou, ele falou assim, ué, mas aquilo que está no palco ali não é Kung Fu. O pessoal estava fazendo polichinelo, flexão de braço, mostrando como que era uma aula. E meu mestre falou assim, mas isso não, isso é calistenia. Isso é ginástica calistênica, ginástica ocidental, tudo bem. Mas isso não é Kung Fu, né? E aquilo fez um assim, né, na minha cabeça. E a mestre falou assim, não, existe uma forma tradicional de você aquecer, né? Existe um aquecimento tradicional chinês, onde você trabalha os meridianos do seu corpo, você aquece o seu corpo de acordo com a necessidade daquilo que você precisa. Você faz respirações específicas para você aquecer seu corpo internamente, né? Então você aprende conteúdos que quando você olha um Kung Fu como uma simples atividade física, que tudo bem, isso para mim não é questão de estar errado ou não, mas quando você olha, você perde um conteúdo por trás da palavra Kung Fu no sentido amplo, que você fica muito à mercê de só tratar o Kung Fu como uma atividade física. Porque se eu falar para você, ela é uma atividade física? Sim. Você vai vir, você vai ter gasto calórico, né? Você vai, sei lá, fazer 10 minutos de Mapu, você faz uma corrida, você repete 5 vezes lá um tal uma forma, pega uma arma mais pesada, você teve um gasto calórico, você mexeu, sim, é uma atividade física. Mas tem muito mais por trás disso, né? Essa relação que a gente está tendo aqui agora para gravar esse programa, isso é Kung Fu, né? Isso é uma irmandade que a gente está tendo, é um respeito de você me convidar, eu aceitar, a gente trocar, você me ouvir, né? Eu compartilhar isso com você. Então, quando você compartilha na língua, na cultura chinesa, você compartilha do Dharma, num conhecimento, né? Então, as pessoas que depois vão ouvir a gente no futuro, vai falar: "Ah, nossa, que legal! Puxa, então como foi isso? Puxa, então você compartilhar um conhecimento com alguém, uma palavra amiga, um respeito. Eu chegar para você e falar: pô, Arnold, cara, você não tá bem hoje? Meu, vem treinar. Vamos junto aqui, vamos fazer esse exercício. Aquilo vai liberar toxinas dentro de você, você vai se sentir bem. Então, isso é você compartilhar o Dharma com alguém, sabe? Umas coisas assim. E que eu só aprendi isso através do meu mestre, né? Do mestre Xi, conhecendo ele, aprofundando, indo para a academia dele, vivenciando, entendeu? Nossa, falei um monte, né? Se você me der brecha, eu vou ficar falando aqui. Desculpa. É para isso mesmo, cara. É para isso mesmo que eu te chamei, para você falar que rola uma super sinergia no que você está falando. Porque Aham. eu acredito que é bem isso mesmo, né? Por isso que eu te fiz a pergunta. Aqui a gente está acostumado a só ver um recorte do que é uma Isso. arte marcial chinesa.
entendeu? Eu isso. tive a oportunidade, graças a Deus, de ter alguns contatos com alguns chineses, poucos, Aham, mas foram bem cruciais nesse sentido de mostrar que a coisa é maior, envolve aham. muito mais relacionamento entre pessoas do que É, técnica de combate só, sim, sim, entendeu? É sim, muito sim, mais amplo, entendeu? Tudo bem, sim. é uma arte marcial, então tem que ter técnicas marciais, concordo com você, mas ela é mais uma ferramenta, ela serve como Isso, uma ferramenta, entendeu? é. Tanto Isso, que desculpa, pode falar, desculpa. não, tanto que existe toda uma etiqueta para o Kung Fu, né? Tem todo o Isso, Pan, né? Que isso. fala que justamente como colocar essa ferramenta a serviço da sociedade. Como é que se porta aquele que carrega essa ferramenta, a que tem ela para utilizar, a favor da sociedade, entendeu? É isso. Isso. É esse aspecto, né? Existem outros, por exemplo, a pessoa que vai ser um literário, um escritor, ele vai usar a pena para aquele aspecto para a sociedade, entendeu? É de Uhum. uma outra forma, entendeu? E pode ser tão contundente quanto uma lança ou quanto uma espada, Sim, isso. né? Legal, isso Então lá mesmo. tem esses aspectos. E aqui a gente, no senso comum, acabamos que ficamos com esse recorte raso, entendeu? Então É, é por isso que eu acho interessante as pessoas irem à China, sim, entendeu? Então, quando voltam de lá, voltam com isso. uma visão diferente. E eu acho que aconteceu isso com vocês É. lá. Sim, não, e ouvindo você falar isso, você sabe que eu conheço bastante gente aqui de São Paulo, especificamente, mestres, né, pessoas mais velhas do que eu, assim, e assim, eu sou jovem, né, eu tenho 44 anos, assim, então, e quando eu vejo pessoas mais velhas, né, que eu digo pessoas mais velhas, sei lá, com 60 anos, 60 e poucos anos, professores, assim, muito antigos, mais antigos do que eu, e que não enxergam esse recorte que a gente está falando, eu fico triste, sabe? Porque eu acho que, de modo geral, a sociedade perde muito e entrar numa escola e encarar o Kung Fu somente como, vou lá, vou fazer uma flexão de braço e polichinelo. Né? E eu tô falando isso não que nós não fazemos aqui, a gente faz a parte de ginástica, mas o foco não é a ginástica, né? O foco é treinar o Kung Fu da sua grandiosidade, né? É fazer do seu dia a dia a continuação do seu treino. Em que sentido? De respeito, de determinação, de foco, manter alinhado, bons hábitos, boas companhias, né? Que é isso que o Kung Fu ensina pra gente, né? Então, quando eu vejo pessoas mais antigas do que eu e não tem essa sacada, eu falo, puxa, olha, eu fico triste, é uma pena, assim. E você sabe que até já, talvez já pulando um pouco, uma da vontade de ter fundado aqui o Centro de Cultura Shaoshan, né, foi justamente de compartilhar isso com as pessoas. Porque a Shaoshan ela é um guarda-chuva, né, e que embaixo a gente tem duas grandes escolas, que é a Ponlai, de Kung Fu, e a Tianjiagou, né, do Chen Taishi, do meu sócio, do Gil, né, do professor Gil. E o nosso desejo era justamente de trazer um conteúdo mais profundo, né? E por isso que é um centro de cultura oriental, que aqui a gente, além das práticas das artes marciais, a gente consegue oferecer uma troca, né, dos filósofos chineses. Então a gente traz pessoas da cultura chinesa para palestrar aqui dentro. Durante as aulas a gente tem essa troca, a gente traz a cultura do chá aqui dentro, a gente tem a parte de medicina, de tratamento, né, da saúde. E a gente tem aqui uma pequena biblioteca onde a gente fala, olha, vai lá, pode ir lá, senta lá, lê o livro, vá, vamos trocar ideia, vamos conversar. Então, é um espaço de troca, né? E não só um espaço que você vai vir, vai simplesmente frequentar, pagar a sua mensalidade, vai fazer uma aulinha, sair suado e ir embora. O nosso desejo é que a Shaoxan aqui fosse, né, esse espaço de troca, de compartilhar, onde as pessoas entrassem aqui e falassem, opa, caramba, aqui tem uma parada diferente, aqui não é só uma academia de Kung Fu, né? E tudo pensado com muito carinho, assim, né? Eu aprendi com meu irmão mais velho de treino, o Kevin, que muitas coisas que a gente aprende com alguém,
a gente tem que tratar aquilo como um diamante, né? E se alguém chegar para você, Arnold, e falar assim, olha, Arnold, eu trouxe esse diamante aqui para você, e você não vai tratar aquilo de qualquer jeito, você não vai perder um diamante, não é verdade? Você vai guardar, putz, é um diamante, vou guardar ele ali, e ninguém talvez vai nem olhar, opa, cuidado, não olha muito não, você vai quebrar meu diamante aqui. Então eu aprendi que tudo aquilo que a gente aprende da cultura, do Kung Fu, uma palavra, uma conversa com o mestre, né? Meu, trata aquilo como um diamante, né? Lapida ele bonitinho, cuida dele, trata com carinho, mostra para as pessoas que também não adianta você só ter conhecimento e não compartilhar, e não deixa de ser conhecimento, né? O conhecimento é aquilo que você tem e passa para frente, não fica segurando não, né? Então a ideia da Shaoxan foi isso, a gente poder na verdade, o Nobi Shaoshan, ele tem um sentido da gente herdar o que os homens santos deixaram na Terra e a gente passar adiante aquilo, né? E esse nome foi dado por um professor de cultura chinesa, de língua chinesa, ele é diretor de uma escola, né, chinesa aqui em São Paulo, e ele que deu esse nome para o nosso espaço aqui, né? Ele que batizou o nosso espaço. A gente pediu essa ajuda para ele e ele fez esse nome através do I Ching, numerologia. E, cara, você tem um espaço onde está escrito herdar o que os homens santos deixaram na Terra e passar aquilo para frente, opa, então não é só chute e soco, né? Então a ideia da Shaoxan, já me antecipando na história da Não, Shaoxan, é isso mesmo. foi isso, né? Então a Shaoxan, ela abriga essas escolas, essas duas grandes escolas, né? Tanto de Kung Fu como de Tai Chi. Apesar do que o Gil também é discípulo do meu mestre, né? Uhum, Do mestre Chi. uhum. Mas a gente tem essas duas escolas que trabalham aqui dentro, né? Mas a gente caminha junto, Shaoxan, Ponlai, Kendiagol, é tudo junto e misturado. Ah, beleza, Márcio. Mas agora me diz o seguinte: diante da tua trajetória, tudo que você falou, toda essa experiência que você transmite aí para os seus alunos, o que que Uhum. você acredita que essas práticas, não só a prática marcial, a atividade física, mas todo esse Sim, conjunto sim. cultural, o que que ele pode trazer de benefício para a pessoa? Ainda mais nesses dias, né, que a gente tem vivendo pós-pandemia. Sim, sim. Olha, eu sempre falo para todo mundo que a prática. Na verdade, eu vou começar a te responder de uma outra maneira. Teve uma aluna um dia chegou assim para mim: Ah, Shifu, eu tenho uma pergunta. Eu já pensei, meu Deus, ela vai perguntar algo super técnico que eu não vou saber responder, vai me perguntar sobre o movimento. Ai. Ela falou assim: por que o Kung Fu muda tanto a vida da gente? Aí eu falei: vixe, agora ferrou, né? Aí eu parei, pensei, aí eu falei assim: sabe o que é? Porque no Kung Fu a gente aprende as virtudes marciais, que é o Tan, né? Tan de virtude, né? Esse Tan é mesmo do livro Tao Te Ching, Tao Te Ching, né? Tan de virtude. E ela falou, como assim as virtudes marciais? E aí você tem a benevolência, a coragem, a lealdade, né? O amor filial. E aí quando você começa dentro de uma sala de aula, de uma forma indireta, né? A treinar essas virtudes, que é o quê? Poxa, eu não posso bater no meu amigo mais forte, eu preciso respeitar homens, mulheres, as pessoas que são mais fracas, né? Preciso respeitar os meus professores, eu preciso respeitar meu irmão de ter mais velho, e assim sucessivamente, né? Você começa a entender e receber inputs sobre respeitos e valores, até valores familiares, que a gente às vezes não tem e se perdeu no dia a dia. Até respeito em casa mesmo, né? Como os filhos tratam os pais em casa, né? E isso se perdeu com a sociedade, né? É tanta coisa que acontece no mundo tão dinâmico que as pessoas vão se perdendo. O trânsito, um querendo passar por cima do outro, todo mundo sem paciência, né? E aí eu falei para ela, então o Kung Fu muda na vida das pessoas não é só por causa do soco e chute, por causa daquilo que está reverberando no seu físico diretamente, mas sim o que reverbera na parte que a gente não enxerga, que é aquilo que a gente sente, os nossos sentimentos, nossa prática mental, né? Você vai aprender a parar, a respirar um pouco mais, a ter uma pausa nas suas ações, né? Ao respeito nas pessoas. E isso vem do Uta, né? Que é você respeitar as virtudes marciais e praticá-las no seu dia a dia, que é o que a gente faz durante o treino, né? E quando você pega o próprio ideograma do Wu, do Wushu, né?
se você desmembrar esse ideograma, ele diz um pouco sobre arma, sobre guerra e algo de parar, né? De não, de negativo. Então, é você parar a guerra, é o não à arma, ao não a uma violência, né? O U do Ushu, né? Aquele símbolo do que acho que todo mundo deve conhecer, enfim. E aí, quando a gente treina uma arte marcial, né, que eu preciso ser vigoroso, fazer um exercício de luta firme e tal, mas que ao mesmo tempo não é para guerra, não é para matar, você fala, opa, é isso que eu quero para mim. Então, no inconsciente começa a trabalhar essas virtudes dentro das pessoas. E aí é isso que muda nas pessoas, né? A gente fica mais calmo, as pessoas percebem, você se torna um cara mais coerente, mais paciente, né? As suas atitudes elas mudam. Se você for um cara que já pratica há muito tempo, pô, você vai ter que ter uma atitude de um guerreiro marcial, né? É um cara que não falha, é um cara que é correto, que não mente, né? E aí você vai levando isso para o seu dia a dia. Você é um pai, vai levar isso para um filho, né? Como que tem que ser, vai trazer o filho para dentro da escola, né? Então o que muda nas pessoas é exatamente são essas virtudes, esses respeitos que a gente vai tendo dentro da escola, né? Essa coisa dos filósofos chineses, né? Confúcio deixou o conceito de família, né? Então quando a gente respeita o nosso pai de treino, o nosso avô de treino, meu irmão mais velho de treino, um tio de treino, eu vou para uma outra escola, eu respeito um outro professor, eu tenho respeito por ele, eu sei que ele é mais antigo do que eu, né? Eu abaixo a cabeça, sim, senhor, olha, eu posso fazer isso, eu posso entrar aqui agora, eu posso pegar uma arma, né? Toda essa questão de respeito que a gente ensina dentro da escola é o que muda nas pessoas, né? Então, necessariamente, não é algo que físico que você olha que você fica mais forte, né? Mas quando as pessoas, nossa, o Kung Fu mudou minha vida. Sim, mudou, porque a gente trabalha relações com a cultura chinesa, dessas virtudes, de uma forma bem indireta, né? Quando eu digo indireta, eu não vou falar para você, olha, você não pode bater no seu colega, não é exatamente isso. A gente fala isso com uma criancinha, mas para um adulto, a gente fala, olha, vai com calma, olha, vai, mas assim, ó, ajuda o seu colega ali, olha, você tá vendo aquele menino ali? Vai lá, ajuda ele, ensina tal movimento. Pô, então você tá mostrando para ele como que você, como sendo um faixa marrom, um faixa preta, enfim, não importa, como que você deve se portar. E aí, o Kung Fu muda a vida das pessoas, né? Então, e aí eu contei, é isso que eu tô te falando, foi que eu contei para essa aluna, né? E é isso, então eu acho que o que o Kung Fu acrescenta na vida das pessoas, além de um benefício físico, né, de uma luta, a pessoa aprender a se defender, mas acima de tudo, um modo de vida, né? Quando o bichinho do Kung Fu morde as pessoas, né? Por mais que ela não pratique mais, ela não faz mais parte daquela academia, ela sempre vai lembrar dos ensinamentos dentro da escola. Sempre. Isso eu tenho certeza absoluta. As pessoas falam, colegas que treinavam comigo quando eu era criança, nossa, eu carrego isso dentro do Kung Fu até hoje, apesar de não praticar, mas eu me lembro daquela coisa que o professor falou. Porque é isso, né? Quando a gente é mordido pelo bichinho no Kung Fu, não é só o soco e chute. Mesmo porque no Kung Fu você tem o magrinho, o gordinho, a criança, você tem aquela pessoa mais velha, né? Enfim, você tem pessoas que você não olha para quem você está ensinando, né? Você simplesmente ensina, né? E isso muda as pessoas, né? Na verdade, essa recepção, né? O Kung Fu recebe bem as pessoas, né? O Kung Fu é agradável, o Kung Fu é simpático com as pessoas, né? O Kung Fu mostra que uma pessoa que nunca fez nada, né? Que não tem alongamento, pode ir lá devagarzinho, vai lá no seu cantinho, fica ali repetindo o movimento, aprendendo a fazer um soco, aprendendo só a fechar a mão, né? E quando ela vê, ela já está 5, 6, 10 anos e fala: caramba, hoje eu consigo pular, eu consigo rolar, né? Eu consigo lutar, eu tinha medo de lutar, sabe essas coisas assim? Então, necessariamente não é tão algo físico, né? Mas é aquilo que a gente sente, né? E o que muda nas pessoas é isso, né? É o modo de vida, é a vivência, é a experiência, né? Falei demais de novo, né? Não, excelente, excelente. Era o que eu precisava ouvir mesmo, que é isso, né? Essa É. mudança, eu acredito nessa mudança, né? Que as pessoas Aham. vão ter contato com uma coisa que vai mudar a alma dela, ou É. vai, E ou vai lapidar, né? De forma que aquilo saia melhor, né?
o que eu ia no início aqui do nosso papo, eu até falei assim, ó, lembra desse instrutor aqui, Do Lute, né? Anotei do aqui. Lute, exatamente. Eu sempre dou esse exemplo porque eu vou te falar uma história, por que que o Kung Fu é mágico? O Lute começou a dar aula para mim quando eu era muito criança, desde os meus 5, 6 anos de idade. Tenho foto com ele muito perto. E o Lute hoje já tem 50 e poucos anos, né? E, e depois já faz, puta, eu sou muito ruim, sei lá, talvez os 7, 8 anos ele treina comigo. E aí você imagina, eu quando criança, treinava com ele, e depois de muitos anos ele me procurou, e hoje ele é meu aluno. Cara, isso é mágico no Kung Fu. É mágico, porque ele ter a visão de que talvez eu teria algo para acrescentar para ele, certo? Ele olhar para mim como um professor, ele me chama de Shifu, hein? Olha, meu, sabe? No início para mim foi muito estranho isso, né? Nós tivemos inúmeras conversas para tipo terapia, né? Pô, como que ele era o meu professor, o cara que eu sempre olhei ali, né? E hoje treina comigo, e tem academia aqui no interior, em Atibaia, né? E a academia dele agora fez 5 anos lá, que ele montou, enfim, ele é muito experiente em Kung Fu, ele começou em 81, 82, sabe? Enfim. E aí hoje ele treina comigo, é meu aluno, então. E é uma via de mão dupla, né? Eu preciso ter muita sapiência ali para saber como que eu vou lidar com essa situação, né? Saber respeitá-lo, né? E não tipo assim, beleza, agora eu sou o seu professor, baixa a bola. Não, jamais, né? Não tem como, né? Pô, ele me dava aula lá atrás, né? Então, o Kung Fu é tão mágico porque mostra pra gente uma relação, né? E ele tem essa humildade, né? De me apresentar na escola dele como o Shifu dele. Os alunos dele me chamam de Xie. Tipo, eu sou avô de treino dos alunos dele. Putz, ele é mais velho do que eu de idade, é mais velho do que eu de Kung Fu e treina comigo. Então, o Kung Fu poder proporcionar esse ensinamento tanto para mim quanto para ele, isso é mágico, né? É incrível, entendeu? Excelente, cara. Excelente. É uma das poucas coisas melhor, uma das muitas coisas que o Kung Fu pode lhe proporcionar. Sim, Uma sim, sim. dessas visões. Professor, Shifu, muito obrigado. Né? Imagina, eu que agradeço. Eu tô só me enrolando aqui, porque todo o pessoal de São Paulo que eu entrevisto, eu vou falar o seguinte: não, quando eu for aí, a gente vai fazer uma entrevista melhor, tá? Que eu vou levar o cara. Eu já falei isso para tanta gente, eu vou ter que passar um mês em São Paulo. Você vai ter que passar um mês, Mas com certeza, a Shaoxan vai ser um dos primeiros lugares que eu vou querer visitar, tá? Nossa, Porque vai ser um prazerzaço recebê-lo. Fantástico o trabalho de vocês. A atmosfera, por imagem, a gente já sente, entendeu? Com o carinho que vocês fizeram nesse local, que vocês montaram esse local, e eu acho fantástico. As suas considerações finais, professor. Se o senhor quiser falar aí. Olha, assim, de novo, eu quero agradecer. Eu acho que canais como o seu, e como tem outros canais, né? Eu acho que é de suma importância para o meio da arte marcial em geral, de tudo, porque mostra conteúdos incríveis, palavras incríveis, mestres incríveis, professores incríveis, né? Você deixa a pessoa livre para falar o que quiser. Eu acho que eu agradeço por a gente ter esse material aí disponível para a gente. Muito obrigado. Na verdade, eu não sei o que eu falei, mas assim, desde o início. Mas o estilo que eu treino com o meu mestre é o Louva-a-Deus, né? Sim. Da linhagem Mei-Hua, existem diversas linhagens, mas a nossa linhagem principal, eu digo principal porque não existe uma linhagem pura de Louva-a-Deus, sempre tem formas de outra, mas a linhagem é o Mei-Hua, né? A minha escola é aqui em São Paulo. A Shaoxan, tanto a Shaoxan como a Penlai, ela não é feita só por mim, mas é um apanhado de gente. E eu sei que se eu começar a falar nome aqui de um monte de gente que eu tenho para agradecer, eu vou estar sendo. Eu acabei esquecendo de falar. Como é que as pessoas acham o trabalho tanto da Punlai como do Shaoxan
hoje na internet deve ter algum site ou alguma rede social. Isso, nós temos um site, né, que é penlaibrasil.com.br, mas no Instagram, se digitar lá Penlai, vai aparecer, e qualquer unidade pode ir, vai ser super bem recebido. Se digitar Shaosheng, como eu estou falando, né, SHAOSH de novo, ENG, Shaosheng, no Instagram também vai aparecer nosso centro de cultura, né. Acho que uma forma também das pessoas nos acharem é seguir o seu canal, compartilharem, né, os seus vídeos aí, que daí é uma forma das Obrigado. pessoas. É uma forma das pessoas contribuírem, né? Afinal de contas, o like é de graça, né? O like é de graça, é isso aí. Eu falo o seguinte: quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Então, isso. Assinem o meu canal, assinem o canal Isso. dos Dragões e outros canais que tem por aí, como Fui Foco. Isso, tem uma galera isso. fazendo. Vai lá, assiste conteúdo dos caras. Isso, Todo mundo está fazendo a mesma coisa, que é divulgando um trabalho que a mídia não dá tanta importância. Sim, exatamente. Quem ganha é o Kung Fu. Todo Exato. mundo ganha, né? Quem ganha é o Kung Fu, as pessoas ganham, todo mundo ganha, né? Então é isso. Então, na verdade, assim, eu acho que hoje, especificamente falando aqui da Shaoshan, né? A gente tem uma equipe que trabalha aqui com a gente, né? Então, temos eu e o Gil aqui, que criamos isso tudo aqui, mas a gente tem uma equipe que trabalha aqui, Raquel, Vitor, Marcos Paulo, tem uma equipe do Taishi que ajuda um monte, o Gil, o Edgar, Danilo, tem aqui a Júlia, que é a esposa do Gil, né? Tem Sofia aqui, que é super atuante, tem um monte de alunos aqui. Então, enfim, é agradecer os alunos, a toda a nossa comunidade que frequenta aqui, né? E se essa nossa comunidade que frequenta aqui não entrar no seu canal, não curtir esse vídeo, depois vai ficar meia hora numa pua aqui de castigo. Excelente, super apoio, super apoio. Tipo, muito obrigado. Né? Imagina, eu que agradeço. Falar, entendeu? Que a gente, espero muito a gente um dia se encontrar, entendeu? Sim. Pessoalmente, para conhecer o trabalho melhor, poder fazer, de repente, uma matéria melhor. Mas, por enquanto, é essa a contribuição que eu posso dar. Legal. E quando você vier para São Paulo, além de vir aqui na Shaoshan, você vai participar com a gente lá no nosso podcast, hein? Eita! Opa, a gente vai lá fazer uma resenha. Uma bagunça, falar umas besteiras. Tá bom, então. Pessoal, tá bom? Esse foi o Chifu Márcio, da Penlai Brasil, da Shaoshan, entendeu? Sigam, vão lá, frequentem, treinem e quiser ir lá bater papo também, tá valendo, né? Vamos aí. Aqui a gente adora uma prosa. Valeu, pessoal. Então, até a próxima. Um abraço.